Você já teve a sensação de estar carregando uma vida que não foi bem aquela que imaginou? Como se, em algum ponto da estrada, você tivesse pegado um atalho errado e agora não conseguisse mais encontrar o caminho de volta. Talvez você olhe para os lados e veja gente vencendo, sonhando alto, vivendo coisas que parecem distantes demais da sua realidade, e aí algo dentro de você se encolhe. Aquela voz sussurra baixinho: você não nasceu para isso, e você acaba acreditando. Mas e se eu te dissesse que isso que você sente, essa falta de direção, esse peso silencioso no peito, não é o fim? Na verdade, pode ser o exato ponto onde tudo começa a mudar. Porque diferente do que muita gente acredita, você não está aqui por acaso, e a sua existência não é um acidente. Há um motivo pelo qual você respira neste instante, por mais nublado que o céu da sua vida esteja agora. Desde os primeiros registros, existe uma frase que muda tudo. Façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança. Só que essa frase, que muita gente decorou, mas quase ninguém entendeu de verdade, não se trata de aparência. É sobre natureza. É sobre essência. Não é sobre olho, cabelo ou altura. É sobre capacidade, propósito e criação. É como se Deus tivesse olhado para si mesmo e dito: vou criar alguém que carregue em si o poder de transformar o invisível em visível, o pensamento em ação, a palavra em realidade. E foi isso que ele fez. Ele te criou com o mesmo potencial criativo que ele mesmo usa para mover universos. Só que ao longo do caminho fomos esquecendo disso. Fomos ensinados a pedir, a esperar, a sofrer em silêncio, esperando que algo mude do lado de fora, quando, na verdade, o milagre sempre começa dentro. E aqui está a chave que muita gente nunca vira. Deus nunca quis que você fosse só um espectador da vida. Ele quis que você fosse parte da construção dela. Acontece que, quando você esquece disso, quando você vive apagando incêndios e só tentando sobreviver ao dia, tudo começa a parecer escuro, sem saída. Mas o escuro não é o fim. O escuro, às vezes, é só o convite para você decidir criar a luz. Porque quando ele disse haja luz, não era apenas sobre claridade, era sobre intenção, era sobre decisão. A sua vida, nesse exato momento, pode estar pedindo essa decisão. Talvez você esteja esperando respostas do céu, mas o céu já respondeu lá atrás, quando colocou em você tudo o que você precisa para ser resposta. A mente, o coração, a vontade, tudo isso é ferramenta. O que falta, na maioria das vezes, é lembrar como usar. E talvez seja isso que você está fazendo aqui agora. Relembrando, porque lá no fundo, você sabe que não nasceu para viver no automático. Você sabe que tem mais dentro de você do que esse mundo te fez acreditar. E por mais que o medo tenha te paralisado antes, por mais que você tenha sido ensinado a pedir pequeno, a sonhar baixo, algo aí dentro está se movendo. Uma chama, um sopro, algo que diz: chegou a hora de agir diferente. Mas atenção! Isso não é sobre fazer promessas vazias ou se empolgar por um instante. É sobre recomeçar com consciência, com propósito. É sobre entender que você tem uma oficina divina dentro de você e que cada pensamento, cada palavra, cada emoção é uma peça desse grande maquinário. Você está pronto para usar isso a seu favor? Talvez você tenha vivido até aqui acreditando que precisava esperar o momento certo, a oportunidade ideal, o sinal perfeito para começar. E eu entendo. A gente foi condicionado a isso, a aguardar uma resposta de fora, como se a vida fosse um jogo onde só podemos jogar quando alguém apita. Mas e se eu te dissesse que o apito já soou há muito tempo? Que o que você chama de espera talvez seja, na verdade, a sua recusa em assumir o poder que já te foi dado? A Bíblia, esse livro que muita gente trata apenas como um relato antigo, é, na verdade, um manual de engenharia espiritual. Um roteiro preciso, cheio de códigos e instruções para quem tem olhos para ver. Quando ali se diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis,
Batei e abrir-se-vos-á. Não é um convite à lamentação. É um chamado à ação consciente, firme, determinada. Pedir é definir com clareza. Buscar é ativar a imaginação e viver internamente a realidade que você deseja antes mesmo que ela aconteça. Bater é agir, mesmo quando o mundo parece mudo. Só que sabe o que acontece na maioria das vezes? As pessoas confundem pedir com mendigar. Elas não definem, elas imploram. Dizem, eu queria tanto ser feliz. Mas sem direção, sem força, sem fé ativa, e o universo não responde à indecisão. Ele se move diante da certeza. Da mesma forma que Deus não disse, vamos ver no que dá, ele decretou, haja luz. Foi preciso, direto, objetivo. É isso que transforma, é isso que muda tudo. A firmeza do decreto, a clareza da visão e o passo real no mundo físico. Mas eu sei, às vezes a gente quer tanto, mas sente que não sabe nem por onde começar. Então deixa eu te contar um segredo. Você não precisa saber o caminho inteiro, só precisa saber o próximo passo, a primeira ação, a menor possível, aquela que mesmo pequena já te coloca em movimento. Pode ser escrever uma frase, fazer uma ligação, levantar da cama com intenção. O tamanho da ação não define a potência da transformação. O que conta é a constância, a decisão de continuar, mesmo que a voz da dúvida esteja ali, sussurrando. E falando em sussurros, tem uma voz que talvez esteja tentando te sabotar desde sempre. Aquela que diz, você não é bom o suficiente. Isso é grande demais para você. Você vai falhar de novo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa voz não é sua. Essa voz é um eco do medo, um reflexo das experiências antigas. E você não precisa mais obedecer a ela. Na verdade, o que você precisa agora é nutrir outra voz. Aquela que estava calada, mas sempre viva dentro de você. Aquela que diz, vai, cria, faz. Essa voz é a faísca divina. É a imagem do Criador pulsando dentro da criatura. E ela só precisa de espaço, de silêncio, de decisão. E se até aqui isso fez sentido para você, se alguma parte desse vídeo já começou a tocar em lugares profundos, então eu te convido, de forma bem leve, a se inscrever aqui no canal. Mas só se isso tiver despertado algo genuíno aí dentro. E se puder, comenta aqui uma única palavra que represente o que você quer decretar hoje para a sua vida. Uma só. Escreve com firmeza, com verdade. Pode ser abundância, coragem, cura, recomeço. Não precisa justificar, só declare. Quando você escreve essa palavra, você não está apenas digitando, está assumindo, está dizendo ao universo, eu estou pronto. Sabe aquele momento em que você sente que está prestes a mudar de vida, mas alguma coisa te puxa de volta? Aquele impulso de tentar algo novo. Mas logo depois vem um cansaço inexplicável, uma vontade de deixar para depois, uma distração boba que te rouba o foco. Pois é, isso tem nome. Não é azar, não é coincidência. É o velho mecanismo interno que aprendeu a te manter onde é seguro, onde é previsível, mesmo que esteja te machucando. E ele é esperto, muito. Tem um autor que teve coragem de fazer algo que ninguém antes fez. Entrevistar o diabo, não o da religião, mas o da mente. Napoleon Hill escreveu sobre isso no seu livro mais ousado. E sabe o que ele descobriu? Que o inimigo mais perigoso não está fora, mas dentro. Ele não aparece com chifres, mas com dúvidas. Ele não se impõe com gritos, mas com sugestões suaves. Ele te convence de que você precisa esperar mais um pouco, de que não vale a pena se esforçar, de que está cansado demais hoje. E assim, o tempo passa, e sua vida vai virando uma fila de amanhãs que nunca se tornam hoje. Mas esse diabo, esse sabotador, tem um ponto fraco. Ele depende do seu esquecimento. Ele só opera com poder quando você esquece quem é. Quando você esquece que foi criado com a mesma centelha que moldou galáxias. Quando você duvida do seu valor, ele vence. Mas quando você lembra, quando você respira fundo e diz,
eu sou capaz de criar, ele perde a voz. E agora você vai fazer algo que ele detesta. Usar ferramentas simples, mas profundamente poderosas. A primeira delas é o decreto consciente. Pegue um papel. Escreva com todas as letras, no tempo presente, aquilo que você quer viver. Não o que você quer tentar, mas o que você vai viver. Algo como: eu sou plenamente realizado com o trabalho que amo e que me abençoa todos os dias. Ou: eu estou em plena paz e prosperidade. Coloque esse papel num lugar que você veja todos os dias. Leia em voz alta assim que acordar e antes de dormir. Sinta cada palavra, como se fosse verdade agora. A segunda ferramenta é o cinema mental. Visualize uma cena curta, simples e forte que representaria a sua conquista. Pode ser você contando para alguém uma vitória, comemorando um momento, recebendo uma boa notícia. Sinta a alegria dessa cena. Viva ela, mesmo que só na sua mente, como se já estivesse acontecendo. Porque a sua mente não diferencia o que é imaginação do que é real. Ela só responde à emoção. A terceira ferramenta é o filtro. Antes de consumir qualquer coisa, seja uma notícia, um vídeo, uma conversa, pare e se pergunte: isso me aproxima ou me afasta do que eu estou criando? Se enfraquece, descarte. Se fortalece, absorva. Não alimente a dúvida, alimente a fé. Essas ferramentas não são mágicas, são práticas espirituais, são atos conscientes de quem decidiu não mais viver à deriva. E talvez, agora, depois de tudo isso, você esteja sentindo aquele desejo de realmente mudar. Mas vem também o medo, medo de falhar, medo de tentar de novo e se frustrar. E tudo bem sentir isso, mas saiba, Deus não te chamou para ser refém do medo. Ele te chamou para caminhar com fé. E falando em fé, se você chegou até aqui, é porque ela ainda vive em você. Talvez adormecida, talvez machucada, mas viva. E isso já é suficiente para começar de novo. É por isso que agora eu quero te pedir algo especial. Não é só um clique, é um gesto de conexão. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se ele acendeu alguma chama dentro de você, então se inscreve aqui no canal. Mas faça isso como um compromisso com você mesmo. Um pacto de que você vai continuar se alimentando de palavras que te levantam, não que te afundam. E mais do que isso, conta aqui nos comentários uma história sua. Um momento em que você sentiu que quase desistiu, mas algo te empurrou para frente, ou algo que você aprendeu com esse vídeo que fez sentido de verdade. Compartilha, porque a sua história pode ser o sopro que outra pessoa está precisando. Pode ser a faísca que reacende uma esperança adormecida. Você já percebeu que quando está completamente focado em algo, tudo ao redor desaparece por um momento? Como se o tempo desacelerasse, os pensamentos se organizassem e a ação fluísse sem esforço. Atletas chamam isso de zona, artistas chamam de fluxo, espiritualistas chamam de estado de graça. Mas no fundo, tudo isso é o mesmo. É você finalmente agindo como foi projetado, sem ruído, sem sabotagem, sem medo. A mente para de lutar contra o corpo. O corpo executa sem resistência. E o espírito lidera tudo com uma certeza que não precisa de garantias. Quando essa trindade interna se alinha, as coisas que antes pareciam difíceis começam a acontecer com naturalidade. As ideias surgem no tempo certo. As conexões certas aparecem. As oportunidades não batem. Elas chegam porque você passou a ressoar com elas. Nada disso é sorte, é física espiritual. É Deus respondendo ao seu sim com movimento. Só que para esse estado se manter, você precisa dominar algo que muitos ignoram: a química da alma. Dentro de você existe um mensageiro silencioso chamado dopamina. Muita gente acha que essa molécula serve só para te dar prazer, mas ela é muito mais do que isso. A dopamina é o motor da busca. Foi Deus quem instalou ela em você para te dar desejo, motivação, foco. É ela que diz: vai, continua, tem algo grandioso à frente.
Mas o problema é que o mundo de hoje oferece dopamina demais, do jeito errado. Likes, notificações, açúcar, distrações. É como se o diabo, esse sabotador que não pode criar nada, pegasse essa ferramenta divina e a usasse para te viciar no que é raso, te manter preso no que é confortável, mesmo que te destrua aos poucos. E assim, você para de buscar o que realmente importa. Para de ouvir o sussurro de Deus, porque seu cérebro está entorpecido por estímulos que só te afastam do que foi chamado para ser. Mas a boa notícia é, você pode tomar o controle de volta. Como? Reprogramando o uso da dopamina com hábitos sagrados. A primeira coisa é entender que o esforço, a dificuldade, o desafio não são obstáculos. São oportunidades de ativar o seu verdadeiro poder. Quando você estiver cansado, quando quiser desistir, pare e diga a si mesmo: é aqui que Deus me encontra, é aqui que eu cresço, é aqui que a glória começa. Ame o processo, apaixone-se pelo progresso, e a dopamina, esse mensageiro divino, vai se reconectar ao seu propósito maior. A segunda atitude é transformar o fim da tarefa em oração. Fez algo difícil? Não corre para o celular, para o sorvete, para a distração. Fecha os olhos, respira fundo e agradece. Obrigado, Deus, por me dar força para vencer mais um passo. Isso muda tudo. Você ensina o seu cérebro a associar o prazer à superação, não à fuga. E por fim, pratique o silêncio. Tire um dia, nem que seja uma vez por semana, para se desligar das vozes do mundo. Fique sem redes, sem ruídos, sem ruídos. Use esse espaço para ouvir. Ouvir você mesmo. Ouvir o sagrado. É nesse silêncio que as ideias voltam. É nesse descanso que os sentidos se limpam. É aí que você se reconecta com o seu chamado. E quando você começa a viver assim, algo dentro de você muda. Você para de correr atrás e começa a atrair. O mundo não muda porque você grita. Ele muda porque sua presença silenciosa começou a emanar uma clareza tão forte que tudo ao redor responde. As pessoas certas chegam, as portas se abrem, as respostas aparecem e a vida que parecia distante, finalmente se torna realidade. Lembra daquela dor que te trouxe até aqui? Daquela sensação de desamparo, de vazio, de confusão? Ela não foi sua inimiga. Ela foi sua mensageira. Foi ela que te empurrou para esse novo caminho. Foi ela que te acordou. Agradeça por ela. E agora, olhe para frente. Você tem em mãos as ferramentas, tem o decreto, tem a visão, tem a ação, tem o hábito, tem a química sagrada. Mas, acima de tudo, tem o sopro de Deus dentro de você. Use tudo isso. Crie, transforme, expanda. Este vídeo não termina aqui. Ele é só o começo da sua nova jornada. Um recomeço consciente, profundo e poderoso. E antes de você sair, deixa eu te fazer um convite final. Mas é de coração, tá? Se essa mensagem te ajudou, se te inspirou, se abriu seus olhos para algo importante, então se inscreve aqui no canal. Não por obrigação, mas como quem escolhe estar num lugar que nutre a alma. E mais, compartilha com a gente nos comentários o que mais te tocou. Qual parte virou uma chave aí dentro? Qual trecho você vai levar para a vida? E se você quiser, conta a sua história. Aquela vez que você quase desistiu, mas algo, talvez invisível, te segurou. Aquela decisão pequena que mudou tudo. Porque quando você conta, você cura e você ajuda a curar também. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Que a sua próxima criação seja linda, forte e cheia de luz. Agora vá e haja como quem você foi criado para ser.